Números capítulo 35. Cidades para os levitas. O Senhor disse a Moisés junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó: ordene aos israelitas que das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entreguem também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas. As terras ao redor servirão de pasto para o seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades se estenderão em todas as direções por 450 metros a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, norte e oeste, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com as pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do rio Jordão e 3 do lado oeste na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga contra ela um objeto perigoso e ela morrer, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade, ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente, ou sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio, e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote.
Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso do assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Números capítulo 35. Quando a poeira do deserto começava a se acalmar e os limites da terra já estavam traçados, Deus falou de algo que revelava ainda mais o seu coração: as cidades de refúgio. No meio da herança de Israel, algumas cidades seriam diferentes. Ali, quem tivesse tirado a vida de alguém sem intenção poderia correr em busca de abrigo. Não era um esconderijo para culpados, mas um espaço de misericórdia para os que precisavam de justiça. O vingador não poderia alcançá-los ali. Somente após julgamento justo, a situação seria decidida. Era como se o próprio Deus dissesse: na terra que lhes dou, não haverá apenas casas e plantações. Haverá também um lugar para o arrependido, para o que precisa de um tempo para respirar, para o que busca justiça e não vingança. Essas cidades se tornaram símbolos de algo maior. Cristo é a nossa cidade de refúgio. Quando erramos, quando a culpa nos persegue, quando parece que não há saída, podemos correr para Ele. No coração do Salvador encontramos abrigo contra as acusações, descanso para a alma e perdão para recomeçar. Assim, a herança de Israel não era apenas terra, era também um reflexo do caráter de Deus, justiça equilibrada com misericórdia. A vida é sagrada. Deus cuida dela com seriedade. A justiça dele nunca é cega, mas cheia de compaixão. Todos nós precisamos de um lugar de refúgio, e esse lugar é Jesus. A herança de Deus não é só bênção para nós, mas proteção para a comunidade inteira. Talvez você se sinta perseguido pela culpa ou pelas consequências de erros do passado, mas há um refúgio preparado para você. Cristo é o abrigo seguro onde o medo não entra e onde a graça tem sempre a última palavra. Nele, você pode descansar sem ser condenado e levantar-se para viver de novo. Vamos orar. Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Nos Seus braços há segurança e tranquilidade. Nos meus tropeços e falhas, corro para Ti e encontro perdão e descanso. Ensina-me a valorizar a vida e a buscar a justiça e refletir Tua misericórdia em cada gesto. Guarda-me sempre dentro da Tua cidade de graça. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.